Queridos, eu quero então cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor. A você que vai me assistir pelo canal da Igreja Cristã Presbiteriana, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e também ao nosso canal aí no YouTube. Seja muito bem-vindo. E hoje nós voltamos de novo a estudar pneumatologia, né? Na aula passada nós tivemos uma aula sobre Páscoa, porque era um domingo de Páscoa e nada mais lógico do que falar sobre Páscoa, né? Mais precisamente sobre a ressurreição de Jesus. E hoje nós voltamos para o eixo que nós estamos trabalhando, que é pneumatologia. Bem, hoje, em especial, nós iremos falar a partir do tema Igreja Primitiva empoderada pelo Espírito, né? Nós vamos trabalhar Atos dos Apóstolos de maneira panorâmica, se os irmãos preferirem, de maneira holística. Vamos selecionar e ler alguns trechos do livro de Atos. Nós não faremos uma exposição de Atos, porque não é a nossa intenção aqui hoje. Então, o nosso tema hoje é Igreja Primitiva empoderada pelo Espírito. Retomando então o nosso estudo sobre pneumatologia, na aula de hoje estudaremos os principais aspectos que tornaram a igreja primitiva uma igreja vibrante e empoderada pelo Espírito. Tá? O que tornou essa igreja pioneira em muitos aspectos? O que fez com que essa igreja, em muitos aspectos, se destacasse de tal ponto que Lucas, ele retrata a igreja primitiva como uma igreja modelo no quesito cristianismo primitivo. Tá? O modo como ele narra, o modo como ele descreve, dá a entender que a igreja primitiva, que não era perfeita, a gente vai ver, possuía alguns aspectos fundamentais e que, guardadas as devidas proporções, ainda podem nos auxiliar e nos ajudar como igreja hoje. Veremos também que o pressuposto cessacionista, por que eu digo pressuposto? Porque isso não é um fato bíblico. Né? Quando você vai estudar autores do peso de Thomas Schreiner, que escreveu um livro sobre o cessacionismo, de maneira muito respeitosa, ele escreve sobre o cessacionismo, porque há autores cessacionistas que são não só deselegantes, mas muitas vezes desonestos, intelectualmente falando, tá? Não é bom nem ouvi-los. Gosto muito do John MacArthur, mas quando ele vai falar sobre pentecostalismo é uma tragédia. Especialmente aquele livro dele, Fogo Estranho, aquilo tem muita desonestidade naquele livro dele, tá? E digo pressuposto cessacionista porque isso não está, se lida corretamente, na Bíblia, tá? A ideia é que não só os dons do Espírito, os dons extraordinários, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles continuam como um padrão para a igreja hoje. E, quando a gente fala dos dons extraordinários, mais uma vez, sempre é bom lembrar que ninguém detém a manifestação desses dons a não ser o Espírito. Então, a gente não pode estipular um culto de vitória, um culto de ensino, um culto de cura divina, um culto do avivamento, porque a gente não controla o Espírito Santo e nem o dia que ele vai curar. Ele pode curar numa reunião de oração. Pode continuar, curar num momento de louvor ali. Então, você não detém a agenda do Espírito Santo, e a coisa mais honesta que alguém pode fazer é não colocar rótulos e não denominar um culto do avivamento, como se naquele culto ali a gente pudesse colher um avivamento. Isso não tem base bíblica e, portanto, a gente pode descartar isso. Tá? Só que quando a gente vai estudar um pouco sobre esse pressuposto, eles dizem o seguinte: não se pode fazer doutrina a partir da narrativa. Só que quando eles falam isso, você esbarra em dois problemas. Primeiro, a Bíblia é 80% narrativa. 70%, 80%. Quem fala isso é Walter Kaiser Jr., num livro Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento. Um especialista em Antigo Testamento fala isso com todas as letras. Esse é um argumento falho. Por quê? Aí ele vai elencar as razões pelas quais ele acredita que é um argumento falho. Segundo, Atos dos Apóstolos é um texto narrativo, e apesar de ser um livro histórico, também tem teologia. Porque o problema com o cessacionismo, meu problema, é que só Paulo é teólogo, para muitos autores cessacionistas. Lucas não, Lucas é só historiador. Lucas é teólogo e Lucas faz teologia
em Lucas, no evangelho que leva o nome, e em Atos, que são um livro só, ou um livro em 2 volumes. Então, Lucas é tanto historiador quanto teólogo. Lucas faz teologia em Atos, Lucas faz teologia no evangelho. É claro que a pneumatologia de Lucas é diferente da pneumatologia de Paulo, porque Paulo desenvolve melhor a pneumatologia. Por exemplo, só para resumir aquilo que eu já falei numa dessas aulas, a pneumatologia lucana tem 2 funções basicamente, que é mostrar que o Espírito capacita, portanto, há uma inspiração profética, e há também um empoderamento, digamos assim, o falar em outras línguas, etc, etc. Tá? Já Paulo vai além disso. Embora Paulo fale do dom de línguas, não proibindo, mas mostrando como esse dom ele vai ser usado, ele vai trabalhar a pneumatologia ou o Espírito Santo na perspectiva da santificação, primeiro, da regeneração, da santificação e da glorificação. Então, ele digamos assim, ele enlarguece as possibilidades da pneumatologia, o que não faz Lucas, porque Paulo é Paulo, né? Então, as 2 pneumatologias, elas se complementam e não se excluem, tá? Então, isso é importante da gente ver. Até mesmo o controvertido dom de línguas, né? Paulo, quando vai escrever lá em 1 Coríntios, né? E é engraçado, olha só. Olha como a lógica às vezes destrói o argumento sensacionista. Veja só. Os sensacionistas, eu estou citando aqui os principais que falam sobre o dom de línguas, dizem o seguinte: toda vez que a palavra glossa ou a palavra dialectos ou ainda a palavra etnos aparece, com referência a línguas, é sempre línguas humanas. Mas veja o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Quando Paulo vai falar do dom de língua, ele diz que haja interpretação. A pergunta lógica é, se alguém está falando em línguas, e embora seja desconhecido para o falante, não é para quem está ouvindo, porque o dom de línguas em Atos capítulo 2 ali, as pessoas entendiam aquilo que está sendo falado. Mas Paulo lá em Coríntios vai dizer, não, quando alguém falar em língua, que haja intérprete, porque é inteligível para quem fala e para quem ouve também. Mais à frente, Paulo vai dizer que o dom de línguas ele tem valor individual. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, Paulo ali não está falando de idiomas conhecidos, inteligíveis, idiomas humanos. Paulo está falando de línguas ininteligíveis, portanto desconhecidas. Glossa ali é línguas estranhas, não é línguas humanas, porque Paulo fala, tem que ter intérprete na igreja. E ele não proíbe o falar. E ele diz lá, e não proíbam falar em línguas. Então, assim, se você ler a Bíblia, antes de ler qualquer teólogo corretamente, você vai ver que a Bíblia explica a Bíblia. Agora, em Atos, capítulo 2, versículos 4, versículo 6, versículo 8, o glossa, línguas, ou heteros, glossais, línguas estranhas ali, ou noutras línguas, é língua humana. É língua daqueles 15 povos que estavam ali. E eles dizem, nós os ouvimos falar na nossa própria língua, na língua materna. O próprio texto está dizendo que eles falaram de modo que as pessoas que estavam ali ouviam, tá? Mas me parece que vai ter uma aula só sobre esse dom controvertido, que é o dom de línguas. Lá pelas tantas vai ter uma aula sobre isso, que a gente vai explicar tudo usando o texto, inclusive usando os originais, claro, né? Por último, a gente vai encerrar aí com uma recapitulação do livro de Atos. Na aula de hoje, portanto, a gente vai fazer esse apanhado com uma conclusão mostrando qual é, portanto, o objetivo e o lugar do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Falando sobre esse pressuposto sensacionista, que diz que a gente não pode fazer teologia e doutrina a partir da narrativa, né? Olha o que Craig Keener, nesse livro, que é a tese de doutorado dele, esse livro foi escrito pela primeira vez em 1997, O Espírito nos Evangelhos em Atos, só que ele foi publicado recentemente no Brasil, em 2018, esse livro foi publicado no Brasil. O Craig Keener, ele vai estudar a pneumatologia
nos evangelhos, em Atos, nos escritos do segundo tempo, na literatura rabínica e na literatura não rabínica. E ele faz isso e chega à seguinte conclusão: a ideia de espírito está ligada a duas coisas basicamente, seja no cristianismo primitivo, Lucas, Atos, seja na literatura rabínica, um pouco posterior aos escritos dos apóstolos, há duas coisas. O espírito faz duas coisas: capacita e purifica. Então, o sentido de espírito, tanto no evangelho, no quarto evangelho, no evangelho de João, está ligado profundamente à purificação, mudança de caráter. Mas em Lucas tem a ver com o falar inspirado, o falar profético, a elocução profética. Ou seja, o falar baseado, né, como os profetas do Antigo Testamento falaram, como João Batista falou, etc, etc. Como, por exemplo, Zacarias no cântico Benedictus, ou Maria lá no Magnificat. Tá? Tem a ver com o falar que leva um certo êxtase, um certo empoderamento daquele que fala. Né? É claro que ele vai falar tudo isso em 300 páginas. Né? Eu estou fazendo só um resumo grosso do que ele está falando aqui. Né? Mas veja essa citação dele. Os exemplos narrativos de Lucas em Atos, de inspiração profética e nos pronunciamentos, e no testemunho em longo prazo, por meio do estilo de vida, apresentam a seus leitores um modelo ideal de cristianismo no poder do Espírito. Um modo de viver que tem o propósito de mostrar o caráter do reino vindouro. Portanto, Pentecostes caracteriza a igreja de Lucas, a igreja que Lucas representa, né, cara, como um povo profético, um povo capacitado pelo Espírito para testemunhar. Olha só, o que o Craig Keane está falando aqui é que o que a gente vê em Atos é o desenho do modelo de um cristianismo que acaba se exacerbando, indo além das suas próprias fronteiras, chegando para nós como um modelo. Ou seja, aquilo que a gente vê na igreja primitiva é uma verdade para a igreja do reino, porque aquilo que a gente vê na igreja primitiva é a antecipação de como é o reino de Jesus. Portanto, o caráter do reino vindouro. Porque o reino de Deus, ele está sob uma tensão. A gente já experimenta o reino e as suas benesses, mas ainda não, porque não fomos glorificados. Então essa tensão, chamada aí de teologia, de escatologia inaugurada, porque é um já, mas um ainda não, estamos aqui, mas não somos daqui, o reino de Deus já veio, mas não na sua completude, então a gente está nessa tensão entre o futuro e o agora, então isso já inaugura. Vocês lembram do texto que eu citei lá, acho que de Números 11, em que Moisés diz assim: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, porque o que Deus deseja para o seu povo é que eles sejam capacitados pelo Espírito de Deus para serem bênção para as nações. Todo digamos assim, o telos, o objetivo final é ser luz para a nação. Porque Israel fracassa, Jesus se torna esse farol e ele passa, digamos assim, o bastão para a igreja anunciar até que ele venha. A gente está nesse encargo de ser um João Batista anunciando que Jesus virá da mesma forma que ele subiu, porque ele disse que virá. Então, muitos teólogos, em especial aqueles de linha reformada, e eu vou abrir parênteses, nem todo teólogo reformado é cessacionista. Vou citar alguns. J. Carson não é cessacionista. John Piper não é cessacionista. N.T. Wright não é cessacionista. James Dunn não é cessacionista. Então, assim, gente de peso, né, da teologia. Gente grande de teologia. Agora, tem uns que não são só reformados, são antipentecostais. Então, é para esses em especial que eu dirijo aqui a minha crítica. Na tentativa de descredibilizar o pentecostalismo, afirmam que não é possível fazer doutrina de textos narrativos, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Só que aí tem um problema. Primeiro, muitas das narrativas de Jesus, das parábolas de Jesus, tem doutrina ali. E mais, a Bíblia, em sua maior parte, é narrativa.
Então, se você vai usar esse pressuposto, você tem um problema sério, porque a Bíblia é narrativa de Gênesis até Apocalipse, tem narrativa aqui. 70% é narrativa. Atos é narrativa em sua maior parte. Então, aí a gente vai entrar naquele método, sabe, de tentar distinguir o que é palavra de Deus e o que é palavra de Deus, aí cai no método do Rudolf Bultmann, que separava o que é mitologia do que não é mitologia no Novo Testamento, enfim, a gente cai na armadilha da teologia liberal, aí pronto. Aí a gente tem muito mais problema sério, porque aí a gente começa a duvidar da inerrância bíblica, da infalibilidade das escrituras, enfim, outros problemas aí a gente tem muitos sérios problemas. Aí o negócio pega. Mas eu cito aqui o Menzies. O Menzies escreveu um livro para pentecostais, tá? Eu gosto muito do Menzies, tá? Do William Menzies, porque o William Menzies, ele não poupa crítica à sua tradição, né? Nesse livrinho aqui, que eu vou citar daqui a pouco, que eu ganhei do pastor Euler, que é muito bom, No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, chamado ao diálogo, ele faz muitas críticas à tradição dele, ele é assembleiano, um dos maiores teólogos assembleianos dos Estados Unidos. Não poupa crítica quando ele vai falar sobre o dom de línguas, não poupa crítica sobre a evidência inicial. É interessantíssimo o que ele fala lá sobre esses aspectos da teologia, porque assim, tem muito exagero, irmãos. E aí o que ele faz aqui é, vamos olhar para a Bíblia e vamos fundamentar a experiência do Pentecoste na Escritura. Porque assim, experiência não é base para a doutrina. Experiência é parte de uma doutrina que já foi fundamentada. Tá? O Menzies diz assim, ó, a hermenêutica, por hermenêutica entenda, o modo de interpretar a Bíblia, tá? A ciência de interpretação bíblica, que não é só da teologia. Temos hermenêutica do direito, hermenêutica jurídica também, tá? A hermenêutica do crente pentecostal, típico, é direta e simples. As histórias em Atos são minhas histórias. Em que sentido? Histórias que foram escritas para servir de modelo, para moldar a minha vida e experiência. O que o Menzies está dizendo é que o pentecostal, ele não é que ele não tenha critérios para fazer a interpretação da Bíblia. É que, ao ler Atos, ele lê de maneira muito simples. Ó, essa experiência aqui, esse modelo aqui é um modelo para a minha vida também. Quero ser cheio do Espírito Santo, quero me importar com as pessoas, quero testemunhar o nome de Jesus. Aquilo é um modelo para ele. Ele olha para a Escritura sem ficar fazendo arrudeios. Não. O que o escritor quer dizer? Quer dizer tan. Isso também serve para mim de modelo hoje. Isso também é um padrão para mim hoje. Em outras palavras, essas histórias ali em Atos são histórias para mim. Porque veja só, se aquilo não tivesse valor para a igreja, seriam só isso, irmãos, histórias. Você concorda comigo que se Deus não quisesse usar Atos como modelo para nós, de que outra forma nós interpretaríamos aquilo? Ninguém cresce só lendo experiência dos outros. A gente cresce quando nós temos as nossas próprias experiências com Deus também. Então, como que a gente experimenta as nossas experiências com Deus? Que modelo a gente segue? O que avaliar? O que considerar quando essas experiências estão acontecendo conosco? Então, Atos é um bom modelo para isso. Tá? O John Goldingale, na sua teologia bíblica, um calhamaço aí de 700 páginas, que eu passei muito tempo lendo, é uma boa teologia bíblica, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. A Escritura reflete um corpo e um processo de interpretação por meio dos quais a importância da fala de Deus, o que Deus disse, a revelação dele, é continuamente discernida para novos contextos. Deixa eu explicar isso. Não é que a verdade muda de quem interpreta, né? Então é verdade para mim assim, é verdade para você colar, não. Mas a verdade, ela é recepcionada em determinado contexto. Você já teve aquela experiência de ler, rapaz, li tantas vezes isso, mas para mim soou diferente agora. Você está num outro momento diferente, vivendo uma outra experiência, você tem uma outra interpretação do texto que você sempre leu daquela maneira. Mas, de repente, aquela verdade vem até você de um modo diferente. É isso que ele está dizendo.
para cumprir o que a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva como? Ela interpenetra em cada contexto de maneira diferente. Para explicar de maneira mais sintética, a gente lê a perseguição à igreja de um jeito. Quem está debaixo da perseguição, de outro. Concorda comigo? Porque eles olham para aqueles irmãos ali, especialmente Apocalipse, e veem que eles passaram pelas mesmas situações que eles estão passando agora, de privação, perda de direito, perseguição, etc, etc. A verdade mudou? Não, mas o contexto sim. Entendeu? Então, é isso que o Golding Gay está dizendo aqui na sua teologia bíblica. Então, diante do que for exposto até aqui, nossa ideia, a partir de agora, é considerar alguns aspectos bíblicos que tornaram a igreja primitiva tão empoderada e, em muitos aspectos, pioneira. Sem os recursos que nós temos, sem todo o arsenal, as condições, as possibilidades que nós temos, essa igreja fez coisas que até o diabo duvida. Né? Por quê? Porque ela alcançou lugares que nunca tinham sido alcançados. Ela chegou, os braços dessa igreja chegaram a lugares muito longínquos. Então a gente vai considerar aqui pelo menos 7 aspectos aqui rapidamente que tornaram essa igreja tão empoderada pelo Espírito. O primeiro deles aí é que essa igreja estava debaixo de uma promessa de revestimento de poder. Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, havia dado uma ordem aos apóstolos para que aguardassem a promessa de uma capacitação espiritual. Vejam, Jesus não diz assim, vão, porque já lhes dei poder e autoridade. Jesus diz assim, aguardem. Ora, eles já tinham sido batizados, já expliquei isso aqui, né? Eles já tinham sido batizados no batismo preparatório, que é o batismo de João, um batismo para arrependimento, mas não um batismo que Jesus havia prometido, que era o batismo com o Espírito Santo. Então, vocês vão aguardar a promessa do meu Pai, e quando isso acontecer, isso vai acontecer lá em Atos, vocês estarão agora preparados para dar início à missão de vocês, que é testemunhar meu respeito. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia antes, para depois ler os teólogos depois. Porque quando a gente fala sobre a evidência inicial, ou a evidência física inicial, que é o falar em línguas, muita gente acha que o sinal de alguém que foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas não é. Tá? É o testemunho empoderado de Jesus. Porque esses homens estavam o quê? Amedrontados. Lembram o final de João lá? Presos no cenáculo, provavelmente na casa da mãe de João Marcos. Né? João Marcos João, nome hebraico, Marcos é o nome grego, a gente fala João Marcos, não sei porquê, mas enfim. Estavam lá presos com medo das autoridades judaicas, com medo dos judeus. Jesus vem, fala com aqueles homens, e quando esses homens são batizados com o Espírito Santo, eles ficam numa ousadia para testemunhar de Jesus, que nem o império pode parar esses homens. Então, isso é a marca primordial de alguém que foi batizado com o Espírito. Essa ousadia, esse empoderamento. Porque tem muita gente que fala em línguas, mas não testemunha de Jesus. Percebe que por debaixo dessa ponte passa muito mais água? Exato, exato. Perfeito. Perfeitamente. Então, com o cumprimento da promessa em Pentecostes, vemos um vertiginoso avanço da igreja rumo às pessoas e às partes relegadas até então. Por exemplo, Samaria. Vocês sabem que até o tempo de João, os samaritanos e judeus não se bicavam, né? Isso começa lá em 2 Reis, capítulo 17, porque quando Israel cai diante da Assíria, e não Síria, eles fazem um processo de miscigenação.
Então, as poucas pessoas que ficaram lá começam a se misturar com os babilônicos. Então, há muito casamento misto. Daí surgem os samaritanos. Então, para o judeu, o samaritano é um judeu impuro, porque se misturou com outras nações. E o que Deus havia determinado em Deuteronômio 7 é que eles não se casassem com povos estrangeiros. Então, a briga já vem lá de trás. Depois você leia na sua Bíblia aí, João capítulo 4. Tem sobre essa briga entre judeus e samaritanos, lá sobre o poço da mulher. A mulher era uma samaritana, os samaritanos adoravam no monte Gerizim, os judeus no monte. Então havia aquela briga. Jerusalém, monte Gerizim. Vocês dizem que é para adorar lá aqui, eles dizem que é para adorar lá. Então Jesus diz, não, mulher, nem lá nem cá, chegará um tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem lá nem cá, é dentro, é no espírito. Tá? Mas isso aí é só um comentário à parte aí. Então, por que Deus faz os apóstolos esperarem, e assim que eles são capacitados, agora eles são enviados? E, curiosamente, Deus manda perseguição, porque senão eles ficariam acomodados em Jerusalém, né? Então, eles agora estão sendo levados. E veja, Paulo não fundou a igreja de Roma, tá? Muito provavelmente, os convertidos de Estevão fundaram a igreja em Roma. Paulo chega lá para organizar o trabalho, né, no final já da sua caminhada. Tá? Então, assim, eles foram se instalando em vários lugares, fundando comunidades cristãs ali, e ali foram virando igrejas. Tá? Por que Deus faz isso, irmãos? Afinal de contas, porque Deus deseja alcançar todos os homens, tá? E não só alguns homens, mas todos eles. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, carta que Paulo escreve durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Todos são sem distinção alguma. Deus deseja alcançar todos. E olha que coisa engraçada. Tito 2:10, Tito 2:11. E a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Não só alguns, a todos. Então, Deus deseja alcançar todos os homens, todos os povos em todos os lugares. A igreja de Atos começa a entender isso e, capacitada pelo Espírito, ela começa então a chegar a lugares nunca antes alcançados. É algo profundamente, assim, maravilhoso de ver na igreja primitiva. Segundo ponto, eles eram comprometidos com a oração. Os apóstolos e as mulheres dedicavam-se diariamente à oração. Pega aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se possível, deixa ela aberta em Atos aí. Vá para o versículo 14, Atos 1:14. E pode deixar aí que os três textos estão bem próximos uns dos outros. Veja aí, Atos 1:14. Todos eles se reuniam sempre, não era uma vez ou outra, se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha aí, Atos 2:42. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou a hora nona, dependendo da sua tradução. Então, esses homens estavam diretamente ligados com a oração. Por quê? Porque a oração, tão subestimada em alguns círculos evangélicos, é uma arma poderosa em Deus. Pois Tiago, o apóstolo, disse, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Assim como um carro não pode funcionar sem gasolina e sem óleo, uma igreja não pode funcionar sem oração. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Ele perguntou, qual é a asa mais importante? Da direita ou da esquerda de um pássaro? Ou orar. Porque
A gente chegou a tal ponto que criou essa dicotomia, sabe? Quem ora não lê a Bíblia, quem lê muita Bíblia não ora. Então, assim, a gente criou uma dicotomia que não existe. E o Tozer, muito sabiamente, disse, não, as duas coisas são importantes. Não podemos... E veja, alguém uma vez disse assim, ó, o que acontece quando você faz muito exercício físico sem comer? Você desmaia, não é? Então, se você só ora e não lê a Bíblia, você não tem alimento para poder incendiar a sua oração. Percebe? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu sei que a gente é muito desequilibrado em muitas coisas, mas assim, isso tem que ter equilíbrio. Jesus diz, tendes em vós mesmos o quê? Sal. Sejam temperados. Temperado vocês não podem passar do ponto. Sal, se passar, já sabe. Todo mundo percebe, ninguém come. Sal não pode aparecer. E quando não aparece, ninguém fala dele. Percebeu isso? Quando ele falta, todo mundo fala. Quando ele não aparece, ninguém elogia. Sal é assim, entendeu? O crente precisa ser equilibrado. Nada pode mover a mão de Deus, exceto a oração. São Paulo, ele escreveu lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem discussões. Ou seja, essa ideia de levantar a mão aqui, que Paulo está dizendo, é um ato de humilhação, mas também de direcionamento da oração. Por isso que a gente levanta a mão para abençoar uma pessoa, porque isso é um rito profético, uma espécie de, eu desejo a você isso que eu estou falando agora. Então, Paulo está dizendo em todo lugar, em todo tempo, porque a oração não tem limite. Uma pessoa pode se defender de um argumento, mas ela não vai se defender de uma oração, porque a oração alcança gente em todo lugar, em qualquer contexto. Então, a oração tem esse poder. Tá? Terceiro, comunhão. Essa igreja, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades, ela tinha comunhão entre os irmãos. Um dos muitos desafios de ser igreja é aprender a conviver com quem é diferente de mim. E eu digo, não é um desafio só no âmbito da igreja, tá? Fora também, conviver no trabalho com pessoas, conviver na faculdade com pessoas que são diferentes, que pensam diferente de você, é sempre um desafio. Por quê? Porque são pessoas que vão discordar inevitavelmente de você, que vão pensar diferente de você. Então, a igreja primitiva, que não era perfeita, sejamos realistas, tá? Compreendeu o valor da comunhão e assim crescia vertiginosamente. A comunhão era uma pauta dessa igreja. Tanto é que antes de falar da oração, em Atos 2:42 aí, Paulo fala, depois que ele fala de ensino, ele vai falar de comunhão. Atos 2:42 diz assim, ó, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então havia esse sinergismo entre as pessoas. E a gente sabe o quão difícil é, queridos. E se você é crente e convive numa igreja, às vezes você não tem que engolir só um sapo, às vezes tem que engolir um brejo. Entendeu? Vão pisar no seu calo, é assim. Conviver é isso. A gente, às vezes, ouve uma palavra que magoa, às vezes a gente ouve um empurrão que magoa. Só que assim, em vez de gladiar com a pessoa, a gente perdoa. Por quê? Porque é o que Paulo diz aqui, ó. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é como o irmão me perdoou. O padrão não é o perdão da pessoa. O padrão não é o perdão de quem me magoou. O padrão é o perdão de Jesus na minha vida. E eu tenho absoluta certeza que o teu pecado é maior do que o pecado que alguém pode fazer por você ou contra você. E Jesus te perdoou. Não te cobrou nada. Então Paulo está dizendo assim, ó, o padrão do perdão não é o irmão que te perdoou ou você que vai perdoar, mas Jesus que já te perdoou de um pecado muito maior. Então assim, é fácil ser cristão em casa, gente. Tá? Eu sei que o movimento dos desigrejados cresce vertiginosamente no Brasil hoje, mas é fácil ser sozinho. Você não tem que perdoar ninguém, você não tem que aturar a chatice de muita gente, você não tem que aturar os fracos na fé, como Paulo vai dizer lá em Romanos 14. É muito fácil ficar em casa, você não tem que ministrar perdão a ninguém. Então, tá tranquilo, eu estou aqui, eu pego o meu vinho lá, o meu suco de uva, eu aqui invento a ceia, né? Repenso a ceia, enfim, é fácil.
Só que o desafio de ser igreja aqui, com gente diferente. Congregar é esse objetivo, esse desafio. E eu gosto dessa palavra suportar, anekor. Anekor significa suportar, aturar, ter paciência. Eu sei, às vezes a gente nem tem paciência com o nosso filho. Como é que eu vou ter paciência? Às vezes eu não tenho paciência nem com meu filho, vou ter paciência com o irmão que tem 300 anos de igreja. Pois é, o desafio não é fácil não. Só que essa igreja sabia lidar com os seus problemas internos. Essa igreja tinha comunhão, porque Deus ministra cura e graça no meio dos irmãos. Deus ministra a sua bênção no meio da diversidade. Por isso que o dom é diverso, mas o Espírito é o mesmo. Porque perfeito, perfeito. Pega aí a sua Bíblia, tem um sentido, esse sentido que o presbítero Kelso apresentou, lá em Romanos. Pega aí, Romanos. Interessante. 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Isso. Verso 1. Aceitem o que é fraco na fé, e fraco na fé não é a pessoa que tem problema de artrite, artrose, tá? É o novo na fé, tá? Só comentários à parte, continua a leitura. Sem discutir assuntos controvertidos. Na minha igreja, na minha primeira igreja, tinha um problema com jovens. Os meninos recém-convertidos chegavam e já perguntavam, e aí, Calvino ou Armínio? Falei, meu querido, você nem tirou as fraldas teológicas, você já está aí querendo discutir desígnio, presciência, você não sabe nem o beabá, você já quer ir para os assuntos assim, lá em cima. É tipo a pessoa que não sabe discernir quem é Jesus e quem é Genésio e quer estudar escatologia, sabe? Calma aí. É desse tipo de pessoa que pode dizer, tem gente que é fraco na fé, come de tudo, o outro só come legumes. Calma aí, então assim, vai devagar com quem come legumes, porque se você dá uma feijoada, ele vai. Então assim, certos assuntos não podem ser discutidos com determinadas pessoas. Porque na cabeça daquela pessoa pode ser pecado o que você está fazendo. E você pode afastar uma pessoa. Percebe? Certos assuntos você tem que conversar com pessoas que já são maduras na fé. Mas o que eu faço com o fraco? Eu aceito, eu suporto. Por quê? Porque é isso que eu tenho que fazer. E Tiago vai dizer assim, você tem que não só suportar, mas querer bem esse irmão. Porque você vai para o mesmo céu que ele. Imagina, rapaz, eu não vou com a cara, eu não vou com a, imagina só, eu não vou com a cara do Baruque, né? Mas o Baruque vai para o céu, e assim, lá o espaço, assim, é o mesmo Deus. Se aqui, olha João diz assim, se vocês dizem que amam a Deus, mas não amam o seu irmão, você tem um problema, você é um mentiroso, por quê? Você diz que ama a Deus, que não vê, e o seu irmão que você vê todo dia, você não ama. Então, peraí, ou o seu amor para com Deus é uma mentira, ou o seu seu amor para com o próximo é uma hipocrisia. Porque você vai para o mesmo céu. E nesse céu, não tem partido de Paulo, de Apolo, não tem o grupo só dos presbiterianos, dos batistas, dos renovados, carismáticos, congregacionais, não tem isso lá. Não, eu sou da Maranata, não, agora aqui, só os top. Não, eu congreguei na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará, só a nata. Tem isso. No céu não tem isso, irmãos. O céu é um lugar de glória e de comunhão com os irmãos, porque nós já deixamos para trás essas brigas. Então, leia aí o 133, Salmo 133, leia você aí. Aquele salmo que você sabe de cor. Salmo 133, verso 1. Cite aí, meu querido presbítero. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? União não é a mesma coisa que unidade. Por quê? Porque a igreja é plural.
Mas na pluralidade existe o quê? União. Perfeito. Exato. Sim, sim. De dizer, Jesus, prepara e leva, né? Exato. Que às vezes a gente, como fã-clube de Jesus, é ruim, né? A gente é bem ruim, né? Então, assim, esse é um ponto interessante. Por quê? Porque, veja só, o pressuposto é sempre o outro que é ruim, difícil de amar, mas a gente nunca pare que a gente pode estar sendo difícil de ser amado por alguém. Eu me lembro do que Paulo diz, ele diz assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos, porque às vezes o único momento de você conseguir paz é mantendo uma pessoa afastada, tá? Veja, se possível, tente paz em vós mesmos, mas assim, às vezes não é possível. Tá? Às vezes, para você ter paz no relacionamento com uma pessoa, paz, tudo bem, entendeu? Sei lá, você cá. Porque ter aquela pessoa no seu ciclo pode ser que seja como envenenar a própria água. Você vai se tornar tão irascível quanto aquela pessoa. Porque quem só anda com tolo acaba se tornando tolo, irmãos. E o companheiro do tolo será arruinado, diz o provérbio. Então, às vezes, é bom amar, manter aquela pessoa um pouquinho mais distante. A igreja, quarto ponto, a igreja primitiva, ela não negligenciava seus problemas internos. A gente, às vezes, olha para a igreja primitiva como se fosse o céu, mas a igreja tinha problemas, tá? Porque onde tem gente, tem problema. Entendeu? Basta um olhar realista para perceber que a igreja primitiva não era perfeita. Pelo contrário, ela possuía problemas como qualquer igreja. Havia problemas de ordem ética, social e eclesiástico. Por exemplo, Ananias e Safira, membros da igreja primitiva, são acusados de mentir para Deus e agir de maneira egoísta. Sabe, eles tinham dinheiro, venderam a propriedade que era dele, eles podiam ficar com dinheiro, diz Pedro, só que o que eles fazem? Eles dão parte e dizem que deram tudo. Entendeu? Agindo de maneira egoísta. Então, havia uma falha no caráter daquela igreja, que tinha como apóstolo Pedro, João, gente grande que estava pastoreando aquela igreja. E tinham problemas, irmãos. As viúvas de fala grega estavam sendo preteridas, isto é, colocadas de canto em favor das viúvas hebreias, no recebimento do alimento diário. Por isso houve a instituição dos diáconos, para acabar com esse problema. Vejam que ela tinha problema, mas a igreja não negligenciava seus problemas. Tem igreja que põe os problemas, finge que eles não existem. Vocês já assistiram aquele filme, eu acho que é Bird Box, aquele filme que a mulher põe uma coisa assim no rosto para não... Tem igreja que é assim, vou fingir que não tem problema, sabe? Só que isso é um problema. Fingir que não tem problema é um problema, por quê? Quando você não cuida da ferida pequena, ela vai virar um câncer, ela vai gangrenar, e aí o problema vai se espalhar na igreja toda, e você vai ter um baita problema. Irmãos, experiência de quem está há 10 anos aí acompanhando de perto homens e mulheres de Deus em várias igrejas. Quando a igreja negligencia problemas internos, seja de ordem ética, moral, espiritual, ela sofre. Porque o Senhor dessa igreja, o Senhor que zela por essa igreja, tem ciúmes, tá? Dessa igreja. Então, e tinham problemas também na liderança. Veja só, Paulo e Barnabé, a palavra Barnabé, Rorruios Paraclésios, filho da consolação, os estudiosos dizem que Barnabé era um homem manso. E Paulo conseguiu arrumar uma baita briga com Barnabé, irmão. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão grande que cada um foi para um lado.
Paulo toma Silas e vai para um lado, Barnabé toma Marcos e vai para outro, porque tiveram uma discussão tal. Irmãos, isso porque eram muitos amigos, e assim, exato, livrou Paulo exato, introduziu Paulo, assim, então veja, não é pouca coisa você conseguir uma briga com o filho da consolação, tá, irmão? Mas o que é interessante a gente observar é que numa igreja sempre vai haver quem pensa diferente um do outro, perfeitamente normal. O que não pode acontecer é que as nossas diferenças atrapalhem a unidade do corpo de Cristo. Porque quando isso acontece, a igreja sofre. Uma igreja dividida é uma igreja problemática, é uma igreja que está doente, irmãos. Paulo, na carta que ele mais fala de alegria, ele chega a falar para duas irmãs lá, Sintique e Evode, cada uma pensava diferente, mas levaram a igreja a se dividir. Paulo diz assim, eu quero que essas irmãs sintam mesmo no Senhor. Paulo está dizendo assim, que vocês deixem as diferenças de vocês de lado por causa da causa de Cristo, que é maior que a diferença de vocês. Porque senão vocês vão arruinar o corpo de Cristo. Então, ter problemas de pensar diferente como a gente pensa. A gente tem 3 professores na escola bíblica que pensam em muitos aspectos diferentes, irmãos. Isso enriquece, é evidente. Agora, se a gente levar assim a última potência as nossas diferenças de modo a rasgar o corpo de Cristo, aí é problemático. Já viu? Tem casos, não sei aqui como é que funciona aqui no Guará, mas na minha cidade, lá na Estrutural, minha querida, meu querido, o cara discorda do pastor, sai da igreja e funda a igreja dele. E como exemplo a gente aprende, o cara da igreja do outro também vai fundando a igreja, e assim viram essas igrejas. E é assim, infelizmente. Você vai, hoje, para abrir uma igreja com o título, meu amigo, você vai ralar. Chega no cartório, não, já tem. Não, igreja do batismo com o Espírito Santo, não, já tem. Igreja que derruba gigante, não, já tem. Igreja de Jericó, já tem. Tem igreja hoje para tudo. Hoje tem no atacado e no varejo. Porque lembra Jesus cospe no chão, faz lodo e põe no olho do cego. Então, às vezes, as pessoas pegam. Vou contar um caos aqui rapidinho, aproveitar esse caso da irmã aqui. Irmãs, quando vocês forem escolher temas para congresso ou para festividade, escolham direito. Escolham um tema que está de acordo com o tema. Escolham um texto bíblico que está de acordo. Eu fui pregar numa igreja e me deram um tema. Eu já desconfiei porque eu sabia o texto de cor e me deram o tema. Eu falei, essas coisas não combinam. Então, assim, cheguei no dia, eu vou pregar para a igreja. O tema da igreja era X, o texto era X. Só que o texto contradizia o tema da igreja. Então, é mais ou menos o problema dessa igreja. Vou pegar, assim, esse exemplo aqui do cuspe de Cristo, vou, igreja do cuspe de Cristo. Então, cuidado com essas coisas. Porque, assim, você pode... Igreja do cuspe de Cristo, a irmã viu aí. Então, tem igreja, irmão, tem igreja hoje que você fala assim, não é possível que seja uma igreja, mas... Eu gosto da frase do José Mabessa, um pastor reformado carioca, ele diz assim, ó, ame as pessoas difíceis, você é uma delas. Porque quando é aquilo que o Baruch falou, é aquilo que o Kelso falou, quando a gente para pensar e saber, e olhar para nós mesmos, porque tudo aquilo que a gente vê no outro, que não gosta no outro, serve para esclarecer o que está de errado também conosco, né? A gente passa então a entender, olha, eu não gosto de fazer isso, que vi na pessoa, devo me policiar para não fazer com alguém também. Então a gente acaba vendo uma pessoa como um espelho, mas um espelho no qual a gente não faz o que a pessoa faz. E essa terapia, irmãos, ela é importante no corpo de Cristo. Por quê? Porque às vezes tem que ter aquela pessoa, veja só, tem que ter um Ricardo numa reunião ministerial no começo do ano, porque às vezes a gente está tratando de assunto tão coisa, tem que ter a pessoa para a gente
quebrar o clima, para dar aquele sorriso, para contar uma anedota, para contar um xiste, como dizia Freud, né? Alguma coisa assim, para quebrar o clima. Porque assim, tem gente que leva a espiritualidade tão a sério que acha que não pode sorrir, porque isso aí não combina com o crente. Então acha que espiritualidade é ficar com a carona, assim. Então parece um delegado do Iraque. Meu pastor, ele dizia o seguinte, eu tinha um pastor, já não é mais pastor hoje, já jubilou. Quando ele chegava assim, não estou bom para pregar hoje não, eu estou brabo, se eu subir no púlpito, vou bater na igreja. Hoje eu passei por uma situação, então ele não pregava. Porque assim, ele sabia que o coração dele não estava feliz, e se ele subisse no púlpito, ele não ia usar a Bíblia para pregar o evangelho, mas para bater nas pessoas. Que é o que a gente vê muito por aí. Então ele pedia, você pode pregar? Eu ia lá, pregava. Ou às vezes o filho dele pregava, que era músico, que era pregador, que era cantor e pregador. Então assim, porque ele sabia quando ele não estava bem. Porque assim, o que transborda do púlpito para mim benzer, irmãos, se o pastor não está no bom dia, se o pastor está, assim, pode reverberar no púlpito da igreja, ou melhor dizendo, na membresia da igreja. Então assim, isso é importante, a gente ter esse discernimento, que o Baruch falou aqui, de não transparecer muitas vezes o que a gente está sentindo no coração. Porque pode ser que a pessoa esteja num dia tão ruim quanto o seu. Se ela ouve aquela palavra, ela morre. Tem gente assim, que está no triste para morrer na fé. Se você joga uma palavra dura, ela mata. Entendeu? Então a gente precisa tomar esse cuidadinho. Vamos correr porque já são 6 horas. Quinto ponto, uma igreja comprometida com as escrituras. E aqui eu quero nadar de braçadas. Para verificar se uma igreja é fiel ou não, basta ver se o que ela ensina é a palavra de Deus. Mas Henrique, como é que eu vejo se o que ela ensina é a palavra de Deus? Para verificar se é a palavra de Deus, seus fiéis precisam examinar a Escritura. E aqui eu lembro um pouco do sermão do Fábio, no domingo, que eu não pude vir, mas assisti o culto. Eu vi uma pesquisa antes daquela que o Fábio citou, em que 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira uma única vez. Eu até brinquei, os outros 50% não foram na pesquisa. Queridos, se a Bíblia é a tua ferramenta diária, você não pode, sob hipótese alguma, negligenciar tempo de leitura com ela. Eu conheço pastores, tá? Que só pegam na Bíblia para pregar um sermão. Hoje tem que pregar, então ele pega na Bíblia. Então, e você sabe pela qualidade porca do sermão do camarada, que não tem nada. O sermão de alguns pastores é tipo a fala de Maria quando ela chega no túmulo de Jesus, levaram meu Senhor embora. Porque não tem Jesus ali. E eu falo hoje, irmãos, não tem desculpa para você que é professor, pastor de igreja, que domingo a domingo precisa pregar, não estudar, não pesquisar, não ler. Se você é um pastor relaxado, displicente, não estuda, você está no lugar errado. Quando eu me converti, em 2011, sem dinheiro, porque eu era universitário, eu já me preocupava em não só ler a Bíblia todos os dias, mas em comprar material de boa qualidade. Então, eu não tenho um bacharelado em teologia, mas eu estudo tudo que os teólogos estudam. Tudo que eles estão vendo na faculdade teológica, eu estou estudando em casa, por conta própria. Por quê? Meu chamado é ensinar. Paulo diz assim, aqueles que ensinam, haja dedicação no ensino. Esmere-se por fazê-lo. Então hoje, você que é pastor, que vai subir no púlpito esse domingo, você precisa dar alimento para a sua igreja. Porque se a sua igreja não comer alimento em casa, ela vai comer fora, vai comer na internet. É isso ou não, irmãos? Não tem alimento em casa, eu vou comer num pasto que está ali. E aí tem pastor pescando pescando de aquário em aquário, sabe? Porque eu conheci pastores que pegavam sermões prontos na internet e pregavam no domingo, e às vezes tinham erros ali grosseiros, irmãos. Os apóstolos estavam tão preocupados com o ensino da palavra, que quando chamaram ele para resolver o problema das viúvas, diziam assim, a gente não vai se meter com as mesas não, viu? Põe aí 7 homens cheios do Espírito Santo e a gente vai se dedicar à palavra. Fomos chamados para isso.
Bem ali. Exato. Sim. Exato. E- Pegando esse gancho, isso é tão sintomático, queridos, porque assim, como é que você vai distinguir se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não, se você não sabe, se você não lê, se você não compara, se você não medita? Porque pode assim, comparando coisas espirituais com as que são espirituais. Você não tem a base para comparar. Tudo, tudo aquilo que você está ouvindo, você está absorvendo. Só que o problema é, se você não tem esse discernimento, cuidado com erva daninha naquilo que você está comendo, que pode causar um problema sério para você. Porque hoje tem pastores e mestres a seus modos por aí, viu, gente? Ensinando coisas que a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Só que como é que eu tenho esse discernimento? Quando eu vou para a Bíblia, eu estudo, medito. E hoje temos a bênção de ter no Brasil traduções que facilitam ainda mais a compreensão da Bíblia. Cite duas: NVT, NAA, traduções muito boas que o mais leigo dos leigos consegue entender. Então não dá para fugir hoje. Temos bíblias de estudos muito boas que vão te ajudar com aquelas notas de rodapé, comentário da perícope da passagem, enfim. Temos recursos demais e cristão lendo de menos. Esse é o problema. Púlpito fraco gera membresia fraca. Onde há um sermão que não é a palavra de Deus, vai gerar cristãos que vão adoecer na fé. Por isso Paulo elogiou os irmãos de Bereia. Todos os dias no tempo de casa em casa, olha só, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Senhor. Mas veja só, o que Paulo fala dos irmãos de Bereia. Vamos lá para Atos 17:11? Estamos já indo para o fim, irmãos. Abre aí Atos 17, versículo 11, para a gente ler isso. Por isso Paulo elogiou tanto aqueles irmãos. Ele diz assim, Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Aí, o trunfo, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, ó, como é que a gente vai ver se isso aí que você está falando é Bíblia mesmo, Paulo? Ah, tá aqui, ó, tá? Então a gente faz esse relato. Sabe essa insistência do nosso pastor? Sim, sim, sim. Como é que está nessa tradução? É. É. Que os de Tessalônica?
É isso. Então, eles receberam o ensino de Paulo, mas assim, não foi só, vou abraçar porque é Paulo que está... Não, peraí. Está aqui, não, confere, dá um checklist, né? Por quê? Porque eles tinham esse discernimento, né? E, queridos, essa insistência do nosso pastor de sempre falar, deixa a Bíblia aberta, acompanhe o sermão, irmãos, devia ser uma prática comum em toda a igreja. Só que alguns pregadores fazem assim, terminam de ler o texto, fecha a Bíblia, irmão. Eu fecho não. Exato. Divide o sermão em 3 partes. Lê o texto, fugir do texto, nunca mais voltar para o texto. Irmãos, não é, irmãos, porque somos presbiterianos, né? E falo isso com orgulho, sim. Mas devia ser uma prática de toda igreja, de todo cristão. Porque assim, imagine se o cara, você toma um remédio, imagine, você vai a um médico e ele prescreve uma coisa para você e você não está nem aí, não. Se o médico falou, imagine, você tem uma alergia à amoxicilina, aí você toma amoxicilina, irmão? Não, por quê? Porque você sabe que você tem alergia e na receita ou na propriedade do remédio está lá um amoxicilina. Então, como é que eu sei se o que está sendo pregado é de fato o Evangelho? Eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus, eu olho para a palavra dele aqui. Então, eu vejo isso. Por isso, meu conselho como pregador itinerante, você vai trazer um sermão, você tem uma estrutura de sermão, revise o seu sermão, revise cada texto, passagem por passagem, para não ficar passando vergonha em púlpito, porque é feio. Ou o cara que vai pregar, e não lê o texto, na hora começa a gaguejar e não termina nem o texto direito também. Você lê o texto 50 vezes, até o texto ficar na tua cabeça. Você consegue dirimir. Exato. Sexto ponto, igreja missional. Igreja de Atos Apóstolos é uma igreja missional. Por quê, queridos? Os discípulos, depois de Pentecostes, empoderados pelo Espírito, testemunhavam ousadamente no nome do Senhor. O evangelho chegou a lugares nunca antes que haviam chegado, como por exemplo, em Samaria, com os gentios aqui. Nós temos algumas referências. Atos 8, 25, Atos 13, 48, Atos 16, 5, Atos 19 e 20, todas essas passagens mostrando o evangelho chegando aos samaritanos, ou, em outras palavras, aos gentios, tá? O evangelho não se limitou a Jerusalém, Judéia e Samaria, mas chegou até os confins da terra com o apóstolo Paulo. E é curioso, porque quando Paulo fica preso na sua segunda prisão em Roma, ele estava num lugar, mas ele podia receber pessoas em Roma, porque ele estava por conta própria numa casa, estava sob custódia do Estado, preso, e Paulo conseguiu ganhar mais gente preso que quando estava solto. Depois você lê em casa lá, Atos 28, 30, 31. E os estudiosos de Paulo dizem que ele chegou a pregar naquilo que era os confins do Ocidente, que era a Espanha. Onde está essa referência? Aqui, ó. Romanos capítulo 15, versículo 24. Paulo chegou num lugar que era considerado, naquela época, os confins do Ocidente. Eu vou mandar esse slide lá no grupo para vocês anotarem com calma, tá? Tá bom? Já estou correndo, Patrícia. Uhum.
Finisterre. Legal. Queridos, para a gente encerrar, tradução aí da palavra uma igreja, a igreja apostólica era uma igreja testemunhal. A tradução para a palavra testemunha é Marte. Isto é, alguém que morre para defender uma causa que julga legítima e verdadeira. Mesmo com todas as ameaças por parte de Roma, né, eu coloquei romano aqui, não sei porquê, mas é Roma, tá? Os apóstolos, e esqueci do S em apóstolos, não se intimidavam, pois os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. O nome aqui de Jesus, leia-se, tá? Enquanto a igreja primitiva estava disposta a morrer por Cristo, a igreja moderna não quer nem viver ao menos para Ele. Que grande paradoxo. Uma igreja estava disposta a morrer, a igreja atual não quer nem viver para Cristo, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a sermos melhores. Amém? Que Deus nos dê graça para que a gente consiga ser uma igreja vibrante, empoderada pelo Espírito, com os joelhos no chão e com a Bíblia aberta todos os dias para a glória de Deus. Amém ou não, irmãos? Então que Deus nos ajude e desculpa, Patrícia, hoje fazer você correr. Irmãos, eu tenho um ótimo culto, ceia do Senhor e eu ainda tenho que correr para buscar meu filho. Deus abençoe a igreja.